Oi, gente, tudo bem? Então, nós vamos retomar os nossos estudos da língua inglesa com uma temática nova. É essa que vocês estão vendo na tela aí, tempos verbais, tá bem? Essa temática vai ser estudada durante o que nos resta nesse primeiro ano e também no ano que vem, no segundo. São vários tempos verbais na língua inglesa, mas para começar o estudo dos tempos verbais, nós vamos, num primeiro momento, discutir alguns conceitos que são muito relevantes e que vocês precisam entender para que a gente possa avançar no conteúdo. O primeiro desses conceitos que esse vídeo vai tratar é essa perguntinha que nós temos aqui embaixo, né? O que é um verbo? Eu sei que muitos de vocês possivelmente já sabem o que significa, mas nós vamos então, para quem já sabe, nós vamos retomar, e para quem tem alguma dúvida, então, para que fique bem claro, vocês precisam entender então o que é o verbo para que a gente possa avançar nos estudos com relação ao tempo verbal, tá bem? Então vamos lá. Iniciar com essa pergunta: o que é um verbo? Antes de eu partir para o conceito, eu quero que vocês imaginem o seguinte, né? Nós já tratamos aqui dos substantivos e dos pronomes. Se vocês lembram bem, substantivos são aquelas palavras que servem para dar nome às coisas. E os pronomes são palavrinhas que substituem os substantivos. Mas tanto o substantivo como o pronome, se vocês fizerem uma imagem mental, vocês vão ter uma fotografia, uma coisa estática. Vamos ver no caso, no exemplo aqui. Nós temos o substantivo dog, cachorro. Se vocês imaginarem na mente de vocês um cachorro, vocês têm a figura do animalzinho, cada um vai imaginar um cachorro diferente, mas é uma figura lá estática, né? Nós vimos o pronome it, ele que pode substituir o cachorro. Nós temos um outro substantivo próprio, Michael. Agora vocês têm um nome de pessoa, é um rapaz, Michael, mesma coisa. Se vocês imaginarem na cabeça de vocês, cada um vai ter uma imagem de um rapaz, de uma pessoa diferente, mas é uma figura estática, tá bem? Outro substantivo aqui, my parents, os meus pais, com o pronome eles. Mesma coisa, imaginem na cabeça de vocês a figura dos pais. Vocês vão ter uma fotografia de coisas estáticas, tá bem? São os substantivos, pronomes. O que são os verbos, então? Se vocês pegarem essas imagens mentais que vocês fizeram do dog, do Michael, do my parents, e acrescentar ações, né, verbos, vocês vão criar uma outra imagem agora de movimento. Vamos combinar aqui o primeiro substantivo dog com o verbo bite, que é o morder. Cachorro, morder. Cachorro, morde. Imaginem agora que imagem que veio na cabeça de vocês. Veio uma imagem de uma ação, um cachorro executando fazendo alguma ação, fazendo alguma coisa, o cachorro mordendo. Mesma coisa se nós atrelarmos um verbo, por exemplo, study, com o Michael. Michael study, o Michael estuda, vocês vão imaginar aquela mesma pessoa que vocês fizeram exercício mental no início, agora com livros, possivelmente, com uma bancada, praticando alguma ação. My parents, vamos atrelar um verbo aos my parents, como o verbo work, trabalhar. Meus pais, trabalhar. Meus pais, trabalham. Então, isso tudo é para vocês entenderem que o verbo, tá? Ele serve para expressar ações. Aquela imagem estática que nós tínhamos dos substantivos, quando eles são combinados com verbos, a nossa imagem mental, a mensagem que é passada, ela muda. Passa uma imagem de ação, de movimento. Tá? Mas aí vocês vão perguntar, quer dizer então que o verbo expressa uma ação? É isso? Isso que é verbo, é expressar uma ação? A resposta é a seguinte, sim, tá? O verbo expressa uma ação. Porém, nós temos que tomar cuidado. Não são apenas ações ou executáveis, coisas que a gente pode fazer, que são os verbos. Os verbos expressam mais do que isso, mais do que as ações, tá? Então, o que é um verbo? Agora sim nós temos um conceito e é a partir dele que nós vamos começar a trabalhar, tá? Um verbo é uma palavra que indica um processo representado no tempo. Esse processo pode ser uma ação, como nós vimos no slide anterior, mas também pode ser um estado, pode ser um desejo, pode ser uma ocorrência ou pode ser um fenômeno da natureza. Vamos exemplificar cada um desses processos para vocês entenderem melhor, tá? Então, um exemplo de ação é a mesma que nós vimos no início, né? Alguma coisa executável, alguma coisa que se faz. My parents work in a big company. Os meus pais trabalham em uma grande empresa. Você consegue imaginar eles executando um trabalho, fazendo, praticando uma ação. Então, o verbo work, trabalhar, é uma ação, é praticável, a pessoa pode fazer. Mas nem tudo pode se configurar como ação. Um estado, o que é um estado? Vamos ao exemplo que fica mais fácil de entender. Nesta frase aqui, ó, Michael is happy, Michael está feliz, felicidade aqui no caso não é praticável. Eu não vou ali e sou feliz, eu não vou aqui e sou feliz, eu não boto a mão na massa para praticar a felicidade. Estar feliz é um estado, simplesmente é aquilo. Tá? Outros exemplos de verbos estáticos, eu não tenho aqui, mas por exemplo, ter. I have a dog, eu tenho um cachorro. Isso não é uma ação que eu pratico, eu simplesmente tenho, é um estado. Ter as coisas
Eu tenho um cachorro, I have a dog, é estático. Isso não implica movimento inteiro alguma coisa. Tá? Então, só para vocês entenderem, o estado, um verbo que expressa estado, é quando eu preciso dele atrelado a um sujeito, mas que simplesmente eu descrevo essa situação, o processo de ser alguma coisa. Tá? Um desejo, também desejar alguma coisa não significa botar a mão na massa e fazer, né? I always wanted to be a teacher. Eu sempre quis ser professor. Tá? Eu estou expressando o meu desejo, mas isso, o querer ser professor, é claro que implicam outras ações, mas a ação, o verbo querer, ele denota um desejo e não uma ação praticada. Ocorrência, né? Vamos ver um exemplo de ocorrência. The accident happened yesterday, ou seja, o acidente aconteceu ontem. Mesma coisa comparando com a ação, né? Um acidente eu não vou lá e pratico o acidente simplesmente acontece, ele aconteceu. É uma ocorrência. Eu posso botar outro exemplo. The presentation will happen tomorrow. O show vai acontecer amanhã. Tá? Então, também não é uma ação praticável amanhã fazer o show. Claro que tem quem faz a performance, mas a ocorrência em si não é uma ação praticada. E, por fim, um fenômeno. Esse aqui é bem interessante, né? Os fenômenos da natureza. It will rain tomorrow. Choverá amanhã. Então, o próprio verbo chover não expressa uma ação, até porque não tem nem como atrelar um sujeito. Eu não posso dizer eu chovo, tu choves, ele chove. Né? Ele simplesmente é um fenômeno, simplesmente acontece, choverá. Nós temos o chover, relampejar, fazer frio, todos esses aí são fenômenos da natureza, enfim. Também são expressos por verbos, mas esses verbos não estão ligados à ação. Então, só para concluir, então, o verbo além da ação, o verbo é uma ação, o verbo é um estado, é um desejo, é uma ocorrência e é um fenômeno. Todos esses processos aqui, né, todos esses verbos são processos representados no tempo. E é isso que vocês precisam entender, tá? Vocês precisam, nesse primeiro momento, ter a consciência do que é o verbo. Nós já estudamos, como eu falei no início desse vídeo, nós já estudamos ali os sujeitos e os pronomes referentes ao sujeito, agora está na hora de colocar esse sujeito em movimento através dos verbos. Tá? Então, a partir desses processos representados no tempo é que nós vamos começar a estudar os tempos verbais. Tá bem? Então, esse videozinho era bem curto, é mais para vocês entenderem. Eu vou deixar junto com esse vídeo alguns links para que vocês possam ler a respeito e estudar um pouquinho mais, mas essa primeira parte é bem tranquila, é só vocês entenderem esse conceito aí para a gente poder começar os nossos estudos, tá bem? Então, nós vamos, depois que vocês assistirem esse vídeo, nós vamos para o próximo a respeito dos tempos verbais, tá bem? Então, é isso por enquanto. Tchau, tchau.